Na sequência do ciclo de palestras Desafios da Educação, apresentaremos a vocês o talk Sob um Lápis Preto, abordando o tema Arte e Educação, dando voz a uma aluna inspiradora de muitas crianças e adolescentes no interior do Rio Grande do Sul. Por isso, convido ao palco Júlia Pasquale. Júlia Pasquale é estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Alfredo Avellini. Começou a mostrar interesse pelas artes com 8 anos, desenhando personagens de contos de fadas. Com criatividade, se aperfeiçoou nas técnicas de realismo. Hoje, com 14 anos, faz desenhos na técnica de hiperrealismo com perfeição. Faz diversas exposições para incentivar outras crianças e adolescentes, mostrando que existem várias formas de expressão e o desenho é uma delas. Já fez exposição no Sesc, na Casa de Artes, no Hotel Vila Michelon, Colégio Cenicista e hoje está aqui no Desafios da Educação. Com a palavra, Júlia Pasquale. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Pasquale, tenho 14 anos, sou uma desenhista com o sonho de inspirar e hoje eu vou abordar 2 assuntos em um, que é a arte na vida das pessoas e na educação. A arte na vida das pessoas e na educação. Frequentemente, ouvimos falar da arte da vida das pessoas. E, se formos reparar, a vida já é a própria arte. Afinal, são vários movimentos artísticos que existem dentro dela, sendo eles a música, o teatro, a literatura, a pintura, enfim, inúmeras manifestações que muitas pessoas consideram como um dom, mas que eu acredito ser apenas um aprendizado mais aprofundado das experiências da vida. A arte nos dá o entendimento de um mundo mais amplo. É o meio de comunicação que interliga pessoas e povos. Ela está na história do homem desde o seu princípio. Vamos dar o exemplo da Idade Pré-Histórica. Eles não sabiam nem ler nem escrever, mas para representar situações do cotidiano deles, eles desenhavam nas paredes das cavernas. Ou quando os jornais começaram a surgir aqui no Brasil, pessoas pobres, negros, escravos, não tinham direito de ir à escola. Então, pouquíssimos sabiam ler ou escrever. Por isso foram-se criadas as charges, que são desenhos, normalmente fazendo uma crítica a alguma coisa colocada nos jornais, para que assim todos entendessem. Conhecer a arte que nos rodeia, que é praticada pela nossa sociedade, traz um convívio melhor com as pessoas, trazendo também um equilíbrio físico e mental e nos dando aquela oportunidade de pensar fora da caixa. Esse é um trabalho meu, escrito Liberdade de Expressão, representando uma arte, que é o grafite. A arte mexe com um ponto específico da nossa alma, nos ensina a lidar com os nossos sentimentos e também traz uma ligação emocional muito forte. Como consequência, traz também mais amor, empatia e autoconhecimento. Muitas vezes nos deparamos com quadros em exposições que a gente não consegue identificar de fato o que a gente está sentindo, mas a gente sente alguma coisa por ele. Só que essa sensação vai ser diferente para cada um de nós. Vamos dar um exemplo com esse desenho. Bom, é um desenho meu e vamos supor que você teve um dia cansativo no trabalho, estresse, brigou com o chefe, N fatores. E, sei lá, chega em casa ou vê numa exposição minha esse trabalho. Chega em casa, abre o computador, enfim. E você pode pensar, ah, não, mas o desenho, a menina está tapando o rosto com as mãos porque ela fez algo de errado na vida. Ela não está bem consigo mesma. Ok, é um pensamento seu. Mas vamos supor que você teve um dia tranquilo no trabalho. Que você chega em casa, abre o computador e se depara com essa imagem. Você pode pensar, ah, não, mas ela está fazendo um mistériozinho para que futuramente ela seja como se fosse uma borboleta saindo de um casulo. É o mesmo desenho, a mesma pessoa, em dias diferentes. Mas agora, sabiam que a arte na educação é extremamente importante também? Pois é, ela foi considerada em um passado recente uma atividade de lazer e recreação nas escolas, mas ela vai muito além disso. Ela consegue trabalhar certas áreas do conhecimento, como a percepção visual e auditiva, expressão corporal, intuição, pensamento analógico, concreto e holístico, além da reflexão. Ela busca, através de tendências individuais, amadurecer a formação do gosto,
estimular a inteligência e ainda contribuir para a formação da personalidade da criança. Esses aqui são trabalhos recreativos que eu fiz na escola em que eu estudo, que mais para frente eu vou explicar também. Os desenhos e a nossa criatividade. Os desenhos e a nossa criatividade, às vezes a gente, não está bem, não está feliz, enfim, e às vezes a gente começa a rabiscar, né? E muitas vezes esses rabiscos podem significar muitas coisas. Essa imagem da mandala não está aqui por um acaso. Eu vou dar um exemplo com ela, de uma coisa que eu li recentemente. As mandalas é um tipo de arte que eu gosto muito. Mas agora, sabiam que quando os bebês nascem, o círculo é a primeira forma que eles identificam com clareza? Tudo isso por causa do formato do nosso globo ocular. Por isso aquelas elaborações das crianças, que as crianças desenham em forma de bolinhas, de sóis, enfim, a elaboração de círculos quando crianças nos revelam a ocorrência natural como um princípio organizador. E elas, enquanto isso, estão aprendendo também sobre si mesmas e seus mundos. Professores, vocês devem ter muitos talentos em suas salas de aula, não é mesmo? Mas a gente tem que começar a pensar que muitas vezes esses desenhos podem não ser só desenhos ou rabiscos. Eles podem representar coisas que vão muito além, como podendo ser um pedido de ajuda, um desabafo ou até mesmo um agradecimento. Os talentos da nossa sala de aula. Eu fiz atividades recreativas na escola em que eu estudo, uma ano passado e uma esse ano. Vou citar o exemplo da do ano passado, que era uma turminha de 4º ano, e a professora estava trabalhando folclore. Então, eu resolvi unir as peças. Cada aluno recebeu uma imagenzinha do folclore para colar na folha, e eles tinham que dar um cenário. Só que nesse cenário, eles tinham que colocar algo que os representasse. Bom, eu reparei que tinha alunos com talentos excepcionais, assim, que eu não consigo nem comentar, porque eram muito bons. Mas teve um que me chamou muita atenção. Foi um menino, ele tinha recebido o Saci. E ele fez um cenário todo bonitinho para o Saci, mas tinha algo que o diferenciava. Ele desenhou uma perna mecânica para o Saci. E quando eu vi isso, eu fiquei admirada. Então, eu perguntei, por que você desenhou a perna mecânica? Então, ele respondeu, porque quando eu crescer, eu quero ajudar muita gente. Eu quero ser médico. Sabe, professores, e se eu não tivesse perguntado? E se tivesse passado batido só por mais um ótimo desenho? Às vezes, a gente precisa dar esses pequenos empurrãozinhos para que, futuramente, essas crianças se tornem grandes médicos, arquitetos, desenhistas, enfim. Vocês conhecem os talentos que existem em suas salas de aula? Ou melhor, vocês conseguem também reconhecer um problema através do desenho e conseguem encaminhá-lo para alguém que saiba explicar melhor sobre isso? Bom, saibam que não é obrigação de vocês saber identificar o problema através do desenho, mas sim de passá-lo para alguém que possa auxiliá-lo. Por isso, eu sempre digo que até com celulares a gente pode demonstrar nossa felicidade exterior, mas é sempre através de um lápis preto que a gente vai conseguir contornar nossa alma. A escola sempre será a nossa base. E a arte está sendo negativada pela sociedade, às vezes até passando por perda de tempo, o que é um tremendo erro. Ela está no nosso sangue, que veio desde a época pré-histórica e continua até hoje, mesmo menos valorizada. Ela só precisa daquele empurrãozinho para despertar esse grande sentimento dentro de nós, seja ela expressada através da música, do teatro, da pintura, da literatura, enfim. Por isso, eu encontrei uma frase de Pablo Picasso, que eu achei muito interessante para citar aqui. Precisei de toda uma existência para aprender a desenhar como as crianças. Eu entendi por essa frase que seus traços sempre foram muito puros e que a gente não pode deixar que isso se perca através de um mundo tão marginalizado como está hoje. A arte nunca é metade. Essa frase eu ouvi recentemente de um autor não muito conhecido. E se formos ver, é verdade. Assim como a gente não pode amar pela metade, a gente não pode ser feliz pela metade. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai estar sendo feliz de verdade, a gente não vai estar amando de verdade. Assim como não pode existir a arte pela metade. Você não pode... você pode, sim, fazer um trabalho muito bem feito, mas se você não coloca como se fossem seus sentimentos nele,
talvez você não sinta aquele orgulho de si mesmo no futuro. Assim como a educação. Assim como a gente não pode ensinar apenas a literatura para as crianças, a gente não pode ensinar também somente matemática, geografia, ciências, enfim. O aluno ele precisa de algo que ele possa se expressar. E para a arte e para a educação não ser metade, a arte precisa sim caminhar junto dela, sendo através das aulas de artes, da música, da literatura, enfim. Caso contrário, teremos sim uma educação pela metade. Podemos transformar o mundo com atitudes tão singelas, então por que não começar agora? Obrigada. Parabéns, parabéns, Júlia Pasquale, por este lindo talk. Eu gostaria de convidar o Fernando Tepacê para, representando o Espaço da Arte, entregar uma lembrança para você nesta palestra que nos brindou nessa tarde. Parabéns, Fernando. Júlia Pasquale. Pessoal, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir para vocês uma salva de palmas para a Júlia, que é uma aluna inspiradora. Isso é o que a gente precisa nas escolas por aí, tá? Nós estamos dando voz a um aluno para que a gente veja que os nossos alunos têm o seu talento, tá? Então, por favor, uma salva de palmas para a Júlia.